Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 29 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro. E atenção, um estudo preocupante sobre os acidentes de trânsito aqui em Porto Alegre. Olhem as imagens, os detalhes com ele, o destaque com ele. Bom dia, Guilherme Roquette. Bom dia, André, bom dia a todos. E é exatamente aqui onde nós estamos, na esquina da Avenida Érico Veríssimo com a Avenida Ipiranga, onde muitos acidentes, e se não a maioria deles, acontecem. São justamente os motoqueiros as maiores vítimas. Mais de 50% das mortes no trânsito de Porto Alegre, só nos 8 primeiros meses desse ano, são justamente de motociclistas. E todos os detalhes a gente vai dar hoje aqui no SBT Rio Grande e a gente vai explicar por que esse número está aumentando, André. Tá certo, e quero chamar a atenção, todas essas imagens que nós estamos mostrando são imagens de vítimas que não tiveram ferimentos graves, tá? Apenas para chamar a atenção para isso, são imagens que nos foram cedidas pela própria PTC, que tem como objetivo chamar a atenção justamente para esses acidentes que têm acontecido com muita frequência aqui na capital gaúcha. Em seguida trazemos outras informações. E o Lucas Abate chega com as informações de uma cocaína apreendida com alto grau de pureza. Bom dia, Lucas Abate. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. Mais uma grande apreensão de cocaína da Polícia Civil. Dessa vez no Vale dos Sinos, que pertence a uma facção que atua naquela região. Sabe como a polícia descobriu que é de alta pureza, André? Como? Aquele teste, o famoso teste do azulão. Pinga aquela gotinha, se der azul, é cocaína. E nesse caso, deu um azul muito forte, o que indica que é uma droga com alto grau de pureza e com grande valor no mercado. Daqui a pouco, a gente conversa ao vivo com o delegado e traz mais informações. Obrigado, Lucas Abate. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E tem novidades no caso do falso advogado. Deixa eu chamar da redação, meu companheiro, meu colega, meu irmão Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Tudo bem, André? Bom dia. Tudo. Bonito o cabelo, tá? Gostou do cabelo? Tá legal. Passei aí, eu fiz um ajuste, né? Mas deixei ele natural, viu, Glauco? Tá bom, entendi. Bom, gente, olha só. Tem novidades a respeito daquele falso advogado que nós estamos mostrando já há 2 dias. Ele que vem aplicando golpes aqui no Rio Grande do Sul. Não digo nem mais em Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul. Porque já tem vítimas em Porto Alegre e vítimas também no litoral norte, aqui em Torres, litoral do nosso estado. Sabe-se lá quantas mais vítimas vão aparecer a partir de agora. Esse é o golpe que ele aplicou no município de Gravataí. Inclusive entrou se fazendo de advogado, entrou na sede da OAB e usou uma das salas da OAB, né, para despachar. Mas não é o despachar para o bem. Ali na sala da OAB ele conseguiu levar pelo menos 6 aparelhos celulares. E agora nós descobrimos mais vítimas e a polícia, além de identificar esse homem, já prendeu um comparsa dele, Glauco. Exatamente, seria o responsável por ajudá-lo. E agora, como é importante essa informação vir à tona, né? Muita gente começou a ligar para a gente, para a polícia. A polícia teve uma agilidade para prender esse homem e já constatou vários outros golpes que aconteceram aí pelo estado e até fora dele. Já a gente comenta todos os detalhes a respeito deste advogado, que de advogado não tem nada, viu, André? Lembrando que ontem o delegado responsável pela investigação nos passou, ele é do Paraná, né? Se confirmou que ele é do Paraná e já veio aplicando golpes em hotéis, né? Aqui em Porto Alegre foi num restaurante, comeu, pediu camarão e na hora de pagar aquela encenação toda, mas daqui a pouco a gente traz outras informações. 11 horas e 33 minutos, um recado muito importante, é o Minuto Simers. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato destes profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, atenção, agora vamos às informações. Assim, alguns dos destaques do esporte já entra em campo ele, Jeremias Werneck e também Glauco Paza. Inter e Grêmio unidos por uma boa causa, não é verdade, guris? É isso, André, Glauco, todo mundo que está com a gente.
que baita notícia. A Arena e Beira-Rio com os portões abertos. Calma. Opa. Calma, né, Glauco? Mas é por uma boa notícia, assim. Nesse sábado, o estádio do Grêmio e o estádio do Inter vão estar recebendo, sim, o público para primeira, segunda e terceira dose da vacina contra a Covid, Glauco. Exatamente. A gente está tão acostumado em falar aqui naquela birra, né? Não vamos dizer outra coisa, é birra mesmo. Ah, eu sou mais bonito que você, você me copia, não sei o que lá. Essa eterna rivalidade. Agora eles resolveram se unir. E aí todo mundo vai ganhar, confere. E é isso aí, uma união dessas merece um texto de Glauco Paz, olha aí. Um surgiu em 1903, outro em 1909. Um ganhou o Brasil, o outro também. Aí foi a vez de buscar a América, o mundo... Parou, aí a bola com o Renato no fundo, vai cruzar no Babova. Gol! Lógico que o rival não ia ficar atrás. Aí Adriano bateu para o arco, Adriano! O vermelho sugeriu misturar as paixões. E o azul respondeu, é claro que sim. A rivalidade que construiu monumentos serve também para fazer um estado melhor. Foi assim quando eles jogaram juntos para arrecadar donativos para quem mais precisava. E agora, o Grenal da Vacinação. É sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde, na Arena e no Beira-Rio. Este sim, o Grenal mais saudável de todos. É isso aí. Então, se vocês não tomaram ainda a segunda dose, se não tomaram nem a primeira dose, gente, vão tomar a primeira dose da vacina. Pode passar na Arena do Beira-Rio, né, Glauco? E tem, a terceira, que eu e o André já podemos tomar também. Pô, eu tô esperando a minha. A segunda dose está chegando. E lembrando que a gurizada a partir dos 12 anos já, né? Hoje em Porto Alegre já começa a receber, poder, né? Aplicar aí a primeira dose. Até porque o Ministério da Saúde já voltou atrás naquilo que tinha mudado, enfim. A partir dos 12 agora, liberou. E lembrando que aquele caso lá, rapidamente, aquele caso que teve de uma adolescente de 16 anos que morreu, não tem nada a ver com a vacina. Depois que teve essa confirmação, então já foi liberado para os adolescentes sem comorbidades também. Seguimos com os destaques do esporte, Jeremias. A minha segunda dose está dobrando a esquina, chegando e me encontrando. E o Guerreiro, Glauco, tá dobrando a esquina para ir embora, viu? Mas não tinha aquela conversa de vamos tentar negociar? Mas aí é o seguinte, Paulo Brax, executivo de futebol do Inter, deu uma entrevista para a Rádio Grenal e para as outras emissoras e ele disse que não tem como reduzir o salário do Guerreiro, tá? Então, o Guerreiro não vai querer reduzir também. Aí que tá. Legalmente não tem como reduzir salário em carteira. Já a gente vai falar mais, mas isso aí vai dar pano pra manga, tá? Que o Guerreiro voltou e tá fazendo gol aí, como contra o Fluminense, né? Mas que coisa também, né? O Inter ajuda na recuperação, ele fica fora um monte de tempo e aí... Bom, já a gente fala mais. Então. O Luciano Nunes tá me lembrando aqui, o nosso editor no ponto, ele fez né? Mas é o seguinte, o Yuri Alberto, do jeito que tá jogando, no final do ano ele vai embora, né? Bom, isso é uma situação. A outra situação também com o gringo, só que agora do lado do Grêmio. O Kahneman vai passar por um procedimento no quadril, tá? Dores que não saem nunca. Ele já fez de tudo, já dormiu do outro lado, virado com o quadril pra cima e não passa nunca dor, Glauco. E aí me parece que o único processo que dá resultado é o processo cirúrgico, né? Infelizmente. Ele foi a São Paulo, consultou um especialista, ele vai fazer esse procedimento lá em São Paulo, tá? E vai ser no final do ano. Não vai ser agora. Péssima notícia, péssima. Aliás, a dupla de zaga consagrada pelo Grêmio não conseguiu jogar mais, né? Bom, daqui a pouco eu volto e tem mais, tá? Não sai daí. Beleza, Glauco? Beleza, até já. Muito bem, 11 horas e 37 minutos, 11h38 agora. Em 3 operações diferentes, a Polícia Civil e a Brigada Militar apreenderam quase 112 quilos de drogas em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. 2 homens foram presos e um adolescente foi apreendido. Vamos agora a um giro de notícias. A ação mais recente aconteceu na noite dessa quarta-feira no bairro Arroio da Manteiga. A investigação do DENARC identificou que um suspeito seria responsável por um depósito de drogas na região. Quando os policiais chegaram, um homem com tornozeleira eletrônica saía da casa e foi abordado. Ele confessou que havia drogas no local e liberou o acesso da polícia. Na casa estavam 133 tijolos de maconha, que somam cerca de 100 quilos da droga. O suspeito já tinha antecedentes e foi encaminhado para o presídio.
Na tarde, foi a vez dos policiais militares localizarem 5 quilos de maconha no bairro Rio dos Sinos. Eles notaram quando o indivíduo saía de um casebre. Quando viu a viatura, correu e se desfez de uma sacola com uma porção de maconha. No casebre estava o restante da droga, embalagens e uma balança de precisão. O adolescente foi apreendido. Em outra ação do DENARC, na manhã dessa quarta-feira, os policiais encontraram mais de 12 quilos de cocaína. A droga estava em um estabelecimento comercial no centro da cidade. O entorpecente de alta qualidade é avaliado em R$400 mil. Uma balança de precisão, uma caminhonete e mais R$30 mil em dinheiro foram apreendidos. O preso já tinha antecedentes e foi encaminhado para o presídio. Pois é, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esta apreensão de cocaína que você viu, né, agora no Giro de Notícias, até porque ela tem um alto grau de pureza, tá? Em seguida a gente vai conversar ao vivo com o Lucas Abate, nós vamos mostrar como que foi feito o teste e como que esta droga chegou até o Rio Grande do Sul. Em seguida a gente traz as informações. 11h39, cadê a sirene? A sirene da polícia, coloca aí. Porque foram presos 2 comparsas daquele falso advogado, né, que aplicou golpes aqui na região metropolitana. Ele foi lá em Gravataí, aplicou em Torres e também em Capão da Canoa e até mesmo Porto Alegre, Glauco Paza. E um deles, André Rar, olha só, é americano. Opa. Entendeu? Americano? Exatamente. Oh my God. Mas que coisa, essa pronúncia. A gente brinca, mas a situação é muito séria. Olha só de quem ele recebeu ajuda. Bom, esses 2 comparsas foram presos. Este americano é naturalizado brasileiro, tem 50 anos e diversos antecedentes, inclusive por estelionato. Também, só podia, né? Para se juntar nessa situação aí. Agora a polícia está no encalço do homem que é o executor dos golpes, o cabeça realmente, outro velho conhecido da polícia. Tem 53 anos, é do Paraná e junto com estes ajudantes, estes comparsas, vem aplicando diversos golpes aqui no estado. Hoje, André, nós conversamos com mais uma vítima. A gente identificou mais uma vítima lá no Litoral Norte. Aliás, o delegado já tinha falado, né, que possivelmente no Litoral Norte ele tinha aplicado golpes. Aplicou sim. Vamos ouvir o que ela disse. Vou mostrar para minha secretária, ver o que ela acha, se é esse mesmo. E nisso ele saiu com os 2 aparelhos para ir como se fosse na sala do lado, né? E aí ele saiu e não... Daí deu 10, ele continuou falando comigo no telefone, deu uns 10, 15 minutos. Aí eu vi que tava demorando, e aí ele pediu informações da loja, perguntou se eu gerava nota fiscal, ganhando tempo para correr, né? E aí eu fui até a secretária, daí perguntei, né, onde é que era a sala dele, por que ele tava demorando. Ela falou que era a primeira vez que ela tava tendo contato com ele, e aí ali eu já identifiquei que era golpe mesmo, e aí com certeza ele já tava longe ali, né? Ou seja, praticamente o mesmo golpe que ele aplicou. A mesma coisa. Ali em Gravataí. Só um destaque, só um pouquinho ali nessa imagem, a gente observa que é esse senhor que está mais à frente, ele ainda não foi localizado. E esse que está atrás dele, nós não temos ainda a confirmação se faz parte desses 2 que foram presos. Pode ser até que seja o tal do americano, a gente não sabe ainda, né, Glauco? Mas é possível que este seja um, até porque são 2 os presos, né? E o outro seria um americano. Então, isso é uma rede. É uma rede, É uma rede, inclusive se hospedam em hotéis, a gente já sabe como é que eles procedem, né? Agora, sabe-se lá em que outras situações aplicaram golpes. Porque nós temos aí loja de celular, a gente sabe que ele aplicou golpe em restaurante, sabe-se lá onde Come mais, bem, né? gosta de comer, tanto é que ele escolheu camarões, né, bebidas caras, e na hora de pagar a conta, aí veio aquela situação que não sabia fazer o tal do Pix, não sabia pagar, aí fez toda aquela encenação, foi até o carro e deu no pé. Não é verdade, Glau? E em comum também o fato de que ele tenta conquistar a confiança. A gente pode ouvir mais um trecho desta vítima aí, lá do Litoral Norte, a respeito do golpe que sofreu. Uma sensação de impotência, na verdade, né? A gente que tá no comércio aí, lida com muitas pessoas e tal, é uma decepção tremenda, né? A gente sabe que existe esse tipo de gente, mas não espera, né, cair num golpe desse. Então a gente fica bem abalado ali no momento, né, é um choque, a gente fica sem reação, aí já procurei a polícia ali instantaneamente. Esse cara tá ganhando experiência, né, know-how, né, então ele já age no máximo do profissionalismo, porque ele já é um cara experiente, então já foi pego, já foi solto, já
Então, cada vez mais ele tá profissional né? Tá fazendo melhor a profissão dele, né? Então, e conseguindo exercer, né, com facilidade aí, né? Agora, o Glauco, a gente ficou observando. Como disse o delegado ontem, a legislação brasileira, ela infelizmente, ela não é rigorosa para casos de estelionatário como este. Ele mesmo disse que esse homem já foi preso, já foi solto diversas vezes. E para ele, né, segue fazendo o crime junto com a rede que ele tem. Lembrando que eles aplicaram golpe também em hotel, na verdade, quer dizer, um arrastão. Vem para o Rio Grande do Sul, fizeram um arrastão. Sabe-se que esse homem que aparece aqui, ele é do Paraná e que tem um americano. Estes dois que foram presos, mas nós ainda também não temos os detalhes, fazem parte deste grupo. Não sabemos se é este que aparece junto aqui nas imagens também. Então são informações muito recentes que nós temos, mas eu fico imaginando a sensação que o que disse, eu acho bem interessante a gente repetir o que disse essa segunda fala deste comerciante de Torres, porque a sensação de impotência, né? Essa é a sensação de tu passar por um papel passa de tudo na tua cabeça, de ridículo, de palhaço, porque tu foi influenciado por um homem fazendo uma encenação a cair num golpe e tu caiu, né? Com todos os cuidados que os comerciantes já têm que ter e sabem que tem, mas ele conseguiu, nessa encenação toda, levar 2 aparelhos de celular dele. Vamos colocar de novo aquele trecho ali, por favor. Uma sensação de impotência, na verdade, né? A gente que tá no comércio aí, lida com muitas pessoas e tal, é uma decepção tremenda, né? A gente sabe que existe esse tipo de gente, mas não espera, né? Cair num golpe desse. Então a gente fica bem abalado ali no momento, né? É um choque. A gente fica sem reação, aí já procurei a polícia ali instantaneamente. Esse cara tá ganhando experiência, né? Know-how, né? Então ele já age no máximo do profissionalismo, porque ele já é um cara experiente, então já foi pego, já foi solto, então cada vez mais ele tá profissional né, tá fazendo melhor a profissão dele, né? Então, e conseguindo exercer, né, com facilidade aí, né? Para quem está chegando agora, 11 horas e 46 minutos, o SBT Rio Grande está mostrando aí as imagens deste homem que se passa por advogado e vem aplicando golpes, diversos golpes aqui no Rio Grande do Sul. A última informação que a gente tem no litoral norte, inclusive quem foi vítima dele entra em contato com a gente ou através das redes sociais, né? Porque nós estamos e a polícia também está atrás de outras vítimas deste homem que já aplicou golpe em lojas de celulares, em restaurante e hotéis e sabe lá mais aonde. Agora essa loja de Torres, ele também inventou aquela história de ir na sede da OAB, Glauco, não sei se a gente tem essa informação. Não temos essa informação, mas a princípio, pelo que ele falou, confirma mais ou menos isso aí, essa mesma linha que aconteceu aqui em Gravataí. O Luciano, nosso editor, me passando aqui porque ele foi numa sala, né, e conversou com a secretária disse, no caso o vendedor, né, o comerciante, disse que era a primeira vez que tinha contato com esse homem, esse suposto advogado. Agora, me vem à cabeça aquilo que você falou, acho que foi ontem, né, André? Às vezes um comerciante pequeno, que tenha lá 2, 3 celulares furtados, imagina isso faz muita diferença no faturamento, porque nós estamos falando de grandes lojas, de grandes distribuidoras. E outra, nós estamos em pandemia, essas pessoas, esses vendedores ainda estão sob o efeito da crise, né? E retomando, esse rapaz né? Aí, retomando esse agora. Esse senhor aí. Agora eu tenho uma curiosidade, será que ele está no estado? O delegado ontem disse que achava que sim. Mas eu não sei, André. Agora, para quem não acompanhou essa história, 11 horas e 47 minutos, é o seguinte. Este homem aqui que aparece na imagem agora, ele vai numa loja de celulares, né, Glauco? Ele vai na loja de celulares e aí ele começa a olhar alguns modelos. E aí o que foi que ele aplicou aqui em Gravataí? Ele disse para a atendente dessa loja que ele estava olhando o aparelho para ele e para alguns colegas, porque ele era advogado. E aí ele não sabia qual modelo levar. Então o que ele combinou? Como ele era, entre aspas, né, advogado, ele ia aguardar por ela na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, porque há uma sala sempre reservada para advogados. E ali, imagina, ela acreditou, né? Conseguiu entrar na OAB, que lá na OAB ele também aplicou ali um golpe na entrada, né? Aplicou um golpe, comprou café e tudo mais. Ele foi direcionado à sala da OAB para os advogados e aí a atendente chegou até a sede da OAB, que era ali perto da loja, e mostrou para ele diversos aparelhos.
Ele escolheu 2, 3, 4, 5, na verdade todos, e disse, espera só um pouquinho, porque eu vou ali mostrar para os meus colegas e já volto. Pode ser? Não tem problema? Não, não tem. Eu já volto. Porque eles estão em dúvida, sabe? Eles estão em dúvida, eles não sabem quais que eles querem, pediram a minha ajuda, então eu vou ali na sala onde eles estão e já volto. Tive uma audiência ontem, desculpa, eu tô cansado, eu tô falando assim porque eu tô cansado, eu tive uma audiência fazendo toda a encenação e todo mundo acreditando. Aí ele pega os aparelhos de telefone, se vai embora e nunca mais. Assim como o André. Aliás, a gente pode ouvir também uma parte da conversa que nós tivemos com esta vítima de Gravataí. Perceba como as coisas elas seguem o mesmo roteiro. Vamos ouvir. Informou que ele precisaria de 6 telefones, um para ele e 5 lá para a ordem, que eram para os outros advogados. Aí ele disse que ele seria o pagante dos aparelhos e que quem escolheria os aparelhos estaria lá na OAB. Pediu até que levasse máquina de cartão, né? Aí eu peguei os 2 aparelhos que ele tinha escolhido e me direcionei até a OAB. Aí chegando lá, ele estava me esperando na sala de espera já. Aí ele me convidou para ir para a sala de reuniões que tem ali e perguntou para a menina se estava sendo utilizada e ela informou que não. Não pediu informação alguma dele, simplesmente deu acesso à sala como se ele fosse realmente um advogado, sabe? Como se ela soubesse que ele é um advogado. Perguntou se podia mostrar para o rapaz na outra sala os aparelhos. E aí eu falei que tudo bem, podia mostrar para o advogado na outra sala. E ele saiu da ordem e foi embora e nunca mais voltou com os aparelhos. E o que a gente percebe, Glauco, quanto mais mexe nessa história, nesse caso, nesta quadrilha, mais coisas vai aparecendo. Inicialmente era esse homem e a gente suspeitava que esse outro fazia parte. Né? E agora já se sabe, primeiro, que ele aplicou golpe em Gravataí, em Torres, em Capão da Canoa, em Porto Alegre, em restaurante, em loja de celulares, em hotéis. Né? Tem mais 2, esses 2 que foram presos, a gente não sabe se esse aqui faz parte, se chegou a ser preso esse que está aqui junto na imagem, mas a polícia agora recentemente já pegou 2 que fazem parte dessa quadrilha e pelo visto, quanto mais mexer, mais coisas vai se descobrir por aqui, Glau. E tem a informação de que ele pode ter aplicado golpes também em Santa Catarina. Moral de toda essa história, os bons vão pagar pelos maus, mais uma vez. Por quê? Porque acontece de você tentar ir numa loja, comprar um aparelho, por exemplo, e ali ter a sua vida vasculhada por causa do crédito, você vai num restaurante, daqui a pouco, o segurança está de olho, assim como no supermercado. Tem mais de uma identidade falsa, né? Documento falso, documento da OAB falsa, sabe-se lá. Quer dizer, isso a gente imagina, porque com esse grau de profissionalismo que tem, porque vejam que ele se especializou nessa história de advogado. Então ele já tem todo o linguajar, tem toda a pose, sempre bem arrumado, bem vestido. E estudou, André. Como é que ele sabia que naquela sala, por exemplo, a secretária da OAB ou a recepcionista não ia pedir documento? Né? Ele estudou todo o cenário, todo o modo de proceder, né? E isso também é um alerta para outras sedes da OAB, que até isso tem que se cuidar, né? Que todo advogado que se apresenta, e se tu não conhece, precisa sim identificar, e olha que é difícil, porque ainda pode ter uma falsa, né? Um falso documento. Né? Essa é a situação que a gente vive, quer dizer, o cuidado constante, o tempo todo precisamos estar alertas. É outro tipo, mas também é um crime de colarinho branco, né? Olha só, bem vestido, mas um baita de um criminoso. 11h52, você vai ver daqui a pouco as informações desta perseguição. Coloca a sirene. Começou pela BR-116, chegando em São Leopoldo, perto da Unicinos. Olha o que o carro faz, passa por cima do canteiro e vai embora. Entra ali, é um hotel que tem ali, ele entra, ele vai na contramão. Tá? É um carro que é de uma locadora. Mas daqui a pouco a gente vai trazer as informações. Perseguição em plena luz do dia. Em plena luz do dia. Olha aí, vamos pegar carona com a viatura. Ele fugindo da polícia. Escuta aí. Próximo ao batalhão do exército. Em alta velocidade, gente, em alta velocidade. Aí, ó. Agora ele vai pela contramão. Aí ele entra na contramão. Olha os carros vindo contra a viatura da polícia. Olha o perigo, gente. Olha o perigo. Isso é a Avenida Unicinos, ali em São Leopoldo. A gente acelera, às vezes, um pouco a imagem, porque é muito longo. Esse é o viaduto estaiado em direção à BR-116. Tudo na contramão, gente. Tudo na contramão. Desceu em direção à Vicentina, hein? A Vicentina fica ali do outro lado da Unicinos. A Vila Vicentina. Olha o perigo.
Olha o perigo. Atrás do Senai. Ah, tem o prédio do Senai ali também. Voltou pra trás do Senai aqui. Tá ali, ó. Fugindo pro mato. Essa aí agora já tá na mão no sentido correto. Imagina, a polícia teve que fazer um esforço para conseguir passar para o outro lado da vila. Aí o momento que ele foge, ele sai da pista principal, pega a pista lateral, passando por cima dos canteiros e se vai embora. Mas daqui a pouco a gente traz as informações de mais uma perseguição, esta que aconteceu em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, 11h54 agora. Condutores de moto e caroneiros são metade das vítimas fatais no trânsito de Porto Alegre. A gente tem falado muito sobre isso, a quantidade de acidentes envolvendo motociclistas. Isso significa que 22 dos 45 óbitos em acidentes na capital são pessoas que estavam em motocicletas. Quero destacar que essas imagens que nós separamos e estamos mostrando são pessoas que se acidentaram sim, mas não foram vítimas fatais, tá? Isso é uma seleção de imagens que nos foi cedida pela própria PTC, numa campanha, aliás, estamos aí numa campanha de trânsito e é importante chamar atenção para isso, né? São imagens que a gente quer mostrar de uma maneira educativa, chamar atenção e pedir, principalmente motociclistas, muito cuidado e muita atenção sobre esse assunto. Nós vamos conversar com o colega Guilherme Roquette, que está pelas ruas aqui de Porto Alegre. E mais uma vez, né, Guilherme, a gente chama a atenção das pessoas que estão nas ruas, porque nós temos muitas motos. Não é só o motociclista que precisa ter atenção, mas todo mundo que está no trânsito, pedestre, motorista de carro e tudo mais. Diga lá, Guilherme. Pois é, André, a gente tem aí uma conjunção de fatores, uma conjunção de situações que favorecem esse aumento no número da fatalidade dos acidentes com moto. Mas deixa eu te contar primeiro onde é que eu tô. Eu tô exatamente aqui em cima da ponte da Avenida Érico Veríssimo, no cruzamento com a Avenida Ipiranga. Esse cruzamento aqui, André, ele é um dos mais movimentados aqui de Porto Alegre. A gente pode ver, inclusive, o seguinte, ó. Tão logo abre a sinaleira da Ipiranga, a gente percebe a quantidade de carros que já está circulando no trânsito e que já está andando, né, voltando, de certa forma, para a normalidade. E olha aqui, enquanto uma sinaleira está aberta, aqui a outra está fechada, já forma uma fila de carros. No meio de tudo isso, qual é a situação que a gente tem hoje aqui, André? A condição de movimento aqui na capital, ela já está voltando ao normal. E com isso, a quantidade de acidentes nos 8 primeiros meses do ano já aumentou em relação ao ano passado. Em 2020 foram 5.700 e agora a gente já está em 7.300 ocorrências. E 45% das vítimas, aliás, foram 45 vítimas fatais nos acidentes de trânsito. Agora eu vou te dar o dado mais importante. 52% das vítimas fatais são ocupantes de moto. 22 desses 45 mortos estão justamente nas motos. Vamos ouvir o que disse o diretor-presidente da EPTC a respeito de toda essa situação que está favorecendo a acidentabilidade e também a condição, né, dos motoqueiros, motociclistas serem as maiores vítimas. Vamos ouvir. Nós passamos por um período aí de um grande recolhimento, né, onde as pessoas permaneceram em casa, poucas atividades eram executadas fora do seu ambiente domiciliar e isso deixou as ruas e avenidas da cidade mais vazias. E aquelas pessoas que precisavam sair, então perceberam uma condição diferente no trânsito, né? E agora com a retomada, com o retorno das atividades econômicas, o nosso trânsito já está normalizado, vamos dizer assim, né, do ponto de vista de volume de tráfego. Muito bem, 11h57, estamos ao vivo pelas ruas de Porto Alegre, um dos principais cruzamentos na Avenida Ipiranga com a Érico Veríssimo, onde está o colega Guilherme Roquette, para chamar a atenção de todos que estão nos acompanhando. O perigo que tem sido andar de moto pelas ruas, especialmente falando aqui de Porto Alegre. Não é somente Porto Alegre. Porto Alegre nos traz um número muito assustador, muito preocupante, o que reforça esta campanha, esse pedido que a gente faz, né, Glauco? Para que as pessoas, principalmente os motoristas, né, os motociclistas, tenham muito cuidado, mas não só os motociclistas, afinal de contas, né, nós temos aí carros, né, temos pedestres pelas ruas, é preciso que todos tenham atenção e respeite sinalização, sinais de trânsito, horários e tudo mais. Ô André, Diga. Tem uma coisa que a gente às vezes generaliza. Ah, motoqueiro é tudo louco, é tudo maluco. Calma. Calma, eu sei muito bem, porque eu gosto de moto, eu tenho carteira, enfim. Tem muitos que são imprudentes, realmente. Assim como tem motoristas de carro, assim como tem pedestres, que às vezes não respeitam a faixa de segurança, não respeitam o semáforo, enfim. Mas
é de se ver. Olha, é só sair na rua. A gente acompanha muita imprudência naquelas pessoas que trabalham com teleentrega, enfim. Então, eu acho que é uma coisa coletiva. As imagens que a gente vê aí, André... Agora estamos mostrando acidentes de carro. E imagens... Olha a imprudência, olha aí. É, desatenção. Desatenção. Ali é o X da rodoviária, o famoso X da rodoviária. O que ele não podia fazer, aquele carro, ele fez. Eu não vi nem se estava com o pisca, viu? Não, mas ele passa por cima de uma marcação, uma coisa que não se respeita, ou pouco se respeita, Glauco. É a indicação da pista, o que é faixa contínua ou não. Para ali a imagem, só para eu explicar o que eu quero mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma junção de duas avenidas, tá? De duas vias. Vamos mostrar aqui. Então, assim, ó, essa, para quem é o mínimo, óbvio que todo mundo, em tese, sabe que tu não pode passar por cima desta faixa aqui. Porque são duas avenidas, uma para quem está saindo do túnel da Conceição e outra quem vem por baixo do túnel da Conceição. Chegou no X da rodoviária, o que ele queria fazer? Ele queria entrar pela rodoviária aqui, né? Ok, errou, faz o retorno. Ainda mais de noite, o trânsito estava tranquilo. Aí o que ele fez? Não ligou o pisca, eu acho que não ligou não. Passa aqui por cima e aí vem um carro direto e bate nele. Quer dizer, são coisas assim, né? E simples assim. Outra coisa que eu tenho notado, deixa eu te interromper, me perdoa, André. As pessoas às vezes ligam o pisca em cima da hora, querem fazer e ainda botam o braço para fora. Sim. Como se o cara de trás, assim, ó, se ele está um segundo de desatenção, já dá o acidente. Pegando carona contigo, né, já que estamos falando de trânsito, deixa eu fazer uma outra observação. Assim como a gente não generaliza os motoqueiros, eu vou chamar a atenção para os caminhões nas estradas. E eu que ando muito por essas rodovias. O caminhoneiro, muitos, tá? Não estou generalizando, tem feito isso. Quer passar... Olha, caminhão não é um carro, né? É um caminhão, né? Que tem todo um peso. Liga o pisca e já vai. E dane-se quem estiver do lado. Esses dias... É aquela história, eu sou maior. Na frente da Arena do Grêmio, depois que eu saí aqui da TV, um caminhão carregado com gás. Um menino dirigindo, acho que tinha uns 20 anos, ele fez isso. Simplesmente jogou o caminhão por cima e dane-se quem estivesse do lado. Tá? Então são essas coisas que a gente vem observando e os números estão mostrando acidentes que vêm acontecendo, um momento de retomada em que tem mais pessoas circulando, só que a gente precisa respeitar, não é mesmo, Guilherme? Pois é, André, e um outro fator é o seguinte, a gente está realmente nesse momento de retomada e o que a gente já percebe nas ruas aqui de Porto Alegre é mesmo o aumento da movimentação. Então as pessoas têm que se dar em conta que tem mais carro aqui andando na rua. Olha a quantidade ali, ó, os carros já estão dobrando, já tem uma fila de carros lá atrás, já está entrando aqui, vai parar. Olha a outra ponte lá, André, ó. Olha quanto carro agora, ao meio-dia, tem na outra ponte, no sentido em direção ao centro aqui na Érico Veríssimo. Então a movimentação na capital aumentou. E não dá mais pra gente dirigir como a gente dirigia antes, André. E muita moto, né? Tem muita moto. E a gente sabe... Sim. Muita moto. Aqui, por exemplo, tá passando alguma. E todos os cruzamentos ali, quando a gente mostrou o sinal fechado, tem moto cruzando. Mas aumentou muito esse trabalho, né? Também tem isso. Até porque as pessoas começaram a pedir agora pela internet uma coisa que não pediam antes. É comida, é encomenda. Agora, eu queria te convidar, André e Guilherme, para a gente ver algumas dessas imagens aí. Você perceba essas imagens de acidente, não tem uma roda caindo, não dá para ver o carro derrapando antes por um problema na pista ou por um problema... Não, é imprudência. Olha esses acidentes aí, a grande maioria é imprudência. Olha isso aí. Não, que loucura isso aí, tio. Alguém não respeitou o sinal e nem se preocupou em olhar. Outro detalhe, muita gente olha para celular neste momento. Olha, é 1 segundo de desatenção, o risco ele é iminente, tá aí, é visível. Né? E a gente percebe bem isso, Glauco. São acidentes que a gente, às vezes, não tem como explicar, a não ser que o motorista realmente está desatento. Né? Ou olhou para algum outro lugar, ou olha aqui o que aconteceu agora aqui, André e Glauco. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Um dos motoristas que estava aqui atrás começou a buzinar para o da frente, só que a sinaleira para conversão à esquerda estava fechada. Então o motorista parou certo, mas o outro impaciente já estava buzinando para o outro porque viu a outra sinaleira para seguir reto aberta, mas não se deu conta que para conversão à esquerda estava fechado. Então a paciência é outro fator que a gente precisa ter.
Deixa eu dar licença aqui pro ciclista, que eu acabei ficando em cima da ciclovia tá atrapalhando aqui pra o poder trânsito fazer essa aí, imagem. ó. Vamos chegar mais pra cá, Júlio. Tá atrapalhando a gente está o trânsito. tentando pegar uma outra imagem aqui, o André, mas vamos chegar aqui, ó. Então, o que acontece? Também tem muito dessa questão da paciência, da empatia. A gente precisa muito se colocar no lugar do outro. Agora, o fato é o seguinte, é que realmente a movimentação aqui em Porto Alegre, ela já aumentou. A EPTC chega a afirmar, inclusive, que essa movimentação, ela já está no nível pré-pandemia. A gente também ouviu alguns motoristas que têm essa mesma constatação, mas eu vou deixar para o Luciano Nunes me dar o ok aí, se a gente já pode ouvir alguns motoristas que a gente já ouviu aqui. Depois, na próxima vez que a gente voltar a conversar, a gente vai ter todos os motoristas que a gente já ouviu por aqui, André. Guilherme, Glauco, quem está nos acompanhando, é só a gente colocar a câmera aí. Enquanto que o Guilherme fala, a gente percebe diversas irregularidades. A gente percebe impaciência das pessoas, impaciência dos motoristas, isso só no momento em que a câmera está ali com o Guilherme ao vivo, né? Principalmente na hora que fecha o sinal, e essa é ali bem em cima da ponte da Ipiranga, o pessoal quer se acumular para conseguir aproveitar o sinal seguinte. E por aí vai. E aproveitar o sinal amarelo. Isso é um problema, meu amigo. Ali, ó, em seguida já vai dar problema ali, porque é muito carro para pouco espaço. Ali, ó, ali atrás do Guilherme, ó, já parou, né? Alguns vêm reto em direção, tipo aquele carro vermelho em direção ali à Praça do Papa ali, isso é na Érico Veríssimo. E agora, atrás de ti ali, ó, Guilherme, o pessoal vai começar a se acumular para quem quer ir em direção lá para a Avenida Ipiranga, em direção à PUC. Ó, o pessoal vai se achando ali, vai se acomodando, mas daqui a pouco já não tem espaço para todo mundo. E aí o de trás, ó, já vai enchendo, já tá lotando. E aí vai ter o retardatário agora, ali que vai querer arrumar um lugarzinho para ele. E aí vai ficar com a bunda na outra pista. Aí já vai interromper, né? Que é trancando a via. A ciclovia. Vai ficar em cima da ciclovia. A ciclovia aqui, ó. Falta pouquinho. Isso. Mais um pouco já vai ter alguém aí que vai... dessa vez não. Mas olha, enquanto que o Guilherme falava, diversas ocasiões, o pessoal parado em cima da ciclovia. E por aí vai. E olha... André, deixa eu te contar também o seguinte, ó, a gente está num cruzamento aqui em Porto Alegre praticamente modelo, porque a gente tem semáforo para todas as categorias aqui, seja pedestre, seja ciclista, ou para todas as categorias de pessoas que estão circulando aqui pela Ipiranga. E mesmo assim a gente consegue flagrar ainda aqui essas irregularidades. Mas eu não tenho dúvida, André e Guilherme, isso pode ser assunto também para a próxima entrada, que muita gente sai para o trânsito e, ó, levanta assim, ó o barulho, ó. Hoje eu estou incomodado, hoje eu estou de mau humor e vou descarregar no trânsito. Só pode, não tem outra explicação. E tem que ser justamente o contrário. Quando o momento que tu vai para o trânsito, tu já ir preparado para uma dose de paciência, porque tu não vai ir para o trânsito achar que tu vai encontrar biscoito Zezé no caminho. Não é assim. Não é assim que vai acontecer. Vai ter muita dureza pela frente. E por isso se pede tanto a paciência das pessoas, que se respeite, né? Acho que falta muito isso. Esses tempos eu comentei aqui com o Glauco, o Guilherme sabe muito bem, como falta a cordialidade no trânsito. Errar, muitas pessoas erram, lógico, acontece, né? Às vezes tu vai mais para a direita, enfim, são uma série de situações, mas o de trás no trânsito não perdoa. Mas tem as duas coisas, André. Tem gente que dirige muito mal, tem gente que não presta atenção. Esse também é um problema grave. Outro problema no trânsito, com todo respeito a motorista de aplicativo. Só que motorista de aplicativo, o que tem de carro que se acha no direito de parar em qualquer lugar para descida ou subida do passageiro, e aí para e fica trancando o trânsito. Isto é muito comum de se ver. Ó, motoristas de aplicativos, me perdoem, não estou generalizando também, mas para ordem, organização do trânsito, tem que se procurar um lugar apropriado para estacionar, Guilherme. Só que aí tem um detalhe, muitas vezes o passageiro quer descer aqui e aqui não pode. Então a gente tem que se colocar também no lugar do motorista de aplicativo, porque o passageiro vai dizer, olha, eu quero descer aqui. Não, mas eu não posso. Vai lá no posto ali e desce ali. Mas não pode. Esse é o negócio. O passageiro, ele tem que saber que ele não pode descer em qualquer lugar, né?
Não é o táxi lotação que podia parar em qualquer lugar. Isso, então, vai dar uma discussão, porque daí eu vou lá e avalio com 2 estrelas, isso vai dar uma porcaria. É ou não é? É? Pois avaliar mais motorista ou vice-versa. Mas, enfim, é uma discussão que se faz sim, porque também é um impedimento, um problema no trânsito e que, com isto, tu também pode estar provocando, né, corre o risco de provocar um acidente. Então, por isso não pode parar em qualquer lugar. E, às vezes, tem uma calçada que tu consegue, né, subir nessa calçada ou numa região mais alargada, quer dizer, é o jeito que tem que se dar, mas o risco no trânsito começa por aí. Aí tem a moto, aí tem aquele motorista desatento, aí tem o aplicativo, aí tem o ciclista, aí tem o pedestre. Quer dizer, se a gente não entrar numa ordem, numa organização, o troço vai ficar, né, desse jeito, infelizmente, que a gente está vendo como está hoje. O Guilherme volta daqui a pouco com outras informações a respeito desses números dos acidentes de trânsito em Porto Alegre, mas principalmente chamando a atenção para as pessoas, né, que tenham muita paciência, a chamada de empatia, que é o tentar se colocar no lugar do outro. Aliás, o Detran também vem com uma campanha nos últimos tempos. Estamos na semana, né, de combate aos acidentes do trânsito, tanto é que nos postos das polícias rodoviárias a gente vê muitos carros acidentados, que é justamente para chamar a atenção das pessoas. Agora, 12:09, 500 quilos de cocaína, ou seja, meia tonelada. Meia tonelada foi apreendida pela Brigada Militar em Rio Grande, no sul do estado. Já em Candelária, na região central, a apreensão foi de mais de 2 toneladas de alimentos impróprios para o consumo. É mais um giro de notícias aqui no SBT Rio Grande. 3 mercados, um açougue e um abatedouro foram fiscalizados pela Força Tarefa de Segurança Alimentar do Ministério Público, Polícia Civil e Brigada Militar. A ação aconteceu nesta quarta-feira. Carnes armazenadas de forma irregular e fora da temperatura ideal foram recolhidas junto com produtos vencidos ou sem prazo de validade. No abatedouro, 8 porcos haviam sido carneados de forma clandestina. Outros 4 já estavam na câmara fria. As carnes foram doadas ao Zoológico de Cachoeira do Sul. Um barco pesqueiro foi flagrado em Rio Grande com meia tonelada de cocaína. A apreensão foi nesta quarta durante um patrulhamento do Comando Ambiental da Brigada Militar. A droga estava dividida em tabletes e escondida embaixo do porão da embarcação. Como era um barco pesqueiro, os bandidos tiveram cuidado de esconder a cocaína embaixo do gelo para simular uma carga de peixes. O responsável pela embarcação foi preso. Muito bem, agora 12:10. Um recado importante. Essa semana tivemos o 20 de setembro, na segunda-feira. Uma data que sempre mexe com a gente, né? Mas outra data que merece ser lembrada é o aniversário da IBCM, que está completando 93 anos de história. E para comemorar esta grande data, a IBCM está com uma condição super especial para quem se associar ainda este mês. Carência zero. Já pensou o que é isso, gente? Carência zero. Você se associa e já pode utilizar toda a rede própria da IBCM para consultas e exames, incluindo odontologia. E como você já sabe, o plano de saúde da IBCM possui o melhor valor do mercado. Não tem qualquer coparticipação nem mudança de valor conforme a idade. Cuide agora da sua saúde e da saúde da sua família. E aproveite o plano de saúde da IBCM sem carência. Ligue 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Dado o recado, atenção, coloca a sirene. Chamamos o Lucas Abate. Ele tem informações sobre uma cocaína de grande qualidade. Alta qualidade. Foi apreendida no Vale dos Sinos. E o Lucas vai trazer agora ao vivo as informações, não é mesmo? Lucas Abate, boa tarde, Lucas. Boa tarde, André. Nenhuma, nem duas. 3 grandes apreensões da Polícia Civil realizadas ontem na região metropolitana. Vamos mostrar por partes aqui. Cristiano, na minha frente, 12 quilos de cocaína de alto grau de pureza. E a gente já vai fazer ao vivo aqui, André, o teste, conhecido como teste do azulão, que indica se é droga ou não. Mas antes aqui, ó, uma outra apreensão. Aqui, André, maconha, mais cerca de 100 quilos de maconha. E para finalizar a limpa que a polícia fez, comprimidos e também uma quantidade de crack. Para a gente entender como tudo isso aconteceu, a gente já vai conversar aqui com o delegado Alencar Carraro, mas delegado, mostra pra gente aqui, ó, Cristiano,
Aqui, André, um tablete de cocaína. O delegado colocou aquele líquido que é vermelho. Olha o que está acontecendo ali, André. Isso é imagem ao vivo, tá? Estamos mostrando ao vivo. Meio-dia e 13. O teste do azulão. Famoso teste do azulão. O que acontece? É um líquido vermelho. O delegado pingou ali na cocaína e ficou da cor azul. E um azul bem forte. O que significa isso, delegado? Boa tarde e obrigado por conversar com a gente. Lucas, a gente vai ajustar o microfone. A gente vai ajustar o microfone do delegado. Oi, delegado, o senhor está me escutando, mas a gente não está escutando o senhor. Sim, sim. Agora sim. Obrigado, delegado. Sim, perfeitamente. Tá, perfeitamente. Então nós temos aqui o tiosanato de cobalto, que é um produto que nós colocamos sobre uma substância apreendida. E se essa substância, então, ela reagir e ficar na cor azul, então nós teremos uma grande probabilidade que seja droga. E, claro, depois o Instituto Geral de Perícia vai fazer o exame definitivo. Neste caso, nós temos então que a cor resultante é bem azul, o azul intenso, né? Nós já tínhamos informações, um trabalho de pelo menos 2 meses realizado pelos agentes aqui da 3ª Delegacia do DENARC, que uma grande quantidade de drogas estava sendo distribuída aqui na região metropolitana, uma droga de alta pureza, de elevada pureza, essa facção com origem no Vale dos Sinos. Inclusive o DENARC recentemente apreendeu mais de 100 quilos dessa cocaína há poucas semanas, e ontem então nós apreendemos 12,5 kg no município de São Leopoldo, novamente essa droga. Ela possui uma logo, é conhecida na praça como um índio, e ela é conhecida também pelo seu elevado teor de pureza. A investigação então apontou que ela estaria vindo então da Bolívia e seria distribuída aqui na região metropolitana. Essa elevada pureza, ela permite o quê? Ela permite que o traficante ele consiga aumentar sua margem de lucro, porque ele vai diluir o produto em uma maior quantidade, vai render mais, como nós falamos, ou venda essa droga em uma quantidade, em um valor maior na praça. E André, olha só, a gente vai mostrar aqui, ó, esse ladinho, a gente tá um pouco apertado aqui, vamos mostrar, essa quantidade aqui, 12 quilos, é a apreensão da cocaína. Parece pouco, né, delegado, olhando assim, sim, mas em questão de dinheiro, quanto sim que vale só essa parte aqui, só esse pequeno montante que a gente tem por sim, aqui? No mercado, no atacado, esse produto vale pelo menos 400 a 450 mil reais. E na boca de fumo, ele é pelo menos triplicado esse valor. Então aqui nós temos mais de 1.200.000 reais em droga que seria distribuída aqui na região metropolitana, somente de cocaína, né? Então a gente vê que, apesar da pequena quantidade, isso reflete em um valor bastante grande quando a gente fala do mercado consumidor, né? Agora, o delegado, boa tarde, André, aqui no estúdio. A minha curiosidade é o seguinte, essa droga que ela é mais pura, ela já foi feita outro tipo de apreensão desse mesmo tipo de droga ou é a primeira vez? Sim, o DENARC, então, recentemente, então, ele fez uma apreensão, inclusive as embalagens são similares, esse logotipo dentro da droga, o índio aqui, o DENARC fez uma apreensão de aproximadamente 130 quilos de droga nas últimas semanas dessa facção, com origem na região metropolitana. Então o DENARC tem feito essas apreensões, é uma investigação bastante robusta que é realizada pelo departamento, não somente pela 3ª DIM, por outras delegacias também, mas é uma característica dessa droga que está chegando aqui na região metropolitana, uma droga de alta qualidade e que infelizmente é distribuída para todo o estado do Rio Grande do Sul, né? E foi apreendida como? Já que essa facção criminosa possui uma penetração bastante grande aqui em vários municípios. E como que foi feita a apreensão? Onde que estava? Oi, André, desculpa, deu uma pequena interrupção por aqui. Pode refazer a pergunta para o delegado? Sim. Como que foi a apreensão? Onde é que a droga estava? Esses detalhes da apreensão. Sim, na verdade há uma investigação bastante robusta de pelo menos 2 meses. Nós não podemos apresentar muitos detalhes, mas foram 3 apreensões. Então 2 foram no município de São Leopoldo. Essa cocaína foi apreendida ontem de manhã por volta das 8 horas na área central, com um indivíduo que já possui diversos antecedentes pela prática de crimes graves,
sobretudo roubo de veículos. Um indivíduo então que já tem uma trajetória no crime bem conhecida, dentro de uma caminhonete, e possivelmente então ela seria inclusive esse indivíduo seria de outro estado. E nós durante o dia apreendemos mais então de 130 tabletes aqui de maconha, também dessa facção criminosa no Vale dos Sinos. Durante o dia também conseguimos apreender no município de Alvorada aproximadamente 2 kg de crack e 1.000 comprimidos de êxtase. Então é um trabalho bastante robusto que está em andamento e certamente terá uma continuação, pois o objetivo do departamento do DENARC é sempre tirar do mercado a maior quantidade possível de drogas e também diminuir sensivelmente o poder dessa organização criminosa. Então é um esforço constante, contínuo, que é realizado pela Polícia Civil e sobretudo no DENARC. Delegado Carraro, obrigado. Diga, Lucas, para encerrar. Oi, Lucas. Eu acho que agora cortou de vez o sinal. Do Lucas Abate. Obrigado, Lucas. Obrigado aí, o delegado Carraro, pelas informações. Meio-dia 19, coloca a sirene. Vamos pegar carona com a viatura da Polícia Rodoviária Federal. BR-116, chegada de São Leopoldo. Um carro na estrada, aparentemente acima de qualquer suspeita. Nada disso. Os policiais desconfiaram e começou a perseguição. Olha aí. O carro fugindo. Entrou em direção à Avenida Unicinos, depois vai pela contramão. Conta pra gente os detalhes, Guilherme Roquete. Tá fugindo. Exatamente, André. Um homem de 37 anos estava dirigindo esse Fiat Cronos de cor prata pela BR-116 quando os policiais desconfiaram da maneira como ele estava dirigindo esse carro. E aí o que eles fizeram? Foram lá no sistema, no telefone celular e consultaram a placa desse carro. Durante a consulta foi muito fácil da polícia descobrir o que estava acontecendo. Esse veículo já tinha um registro por apropriação indébita. E o que é isso aí, André? É quando, por exemplo, eu vou lá numa locadora, aluga um carro por 2 dias e chega no segundo dia e cadê o seu Guilherme? Não apareceu nunca mais para devolver esse carro, pois há meses e meses a locadora estava já com esse registro e com esse carro como apropriação indébita no sistema. Justamente foi por isso, então, que esse cidadão aí fugiu. Ele saiu da pista da BR-116 lá em São Leopoldo, dirigiu por várias ruas, ameaçou o pedestre e chegou, inclusive, André, a passar pelo viaduto lá da Unicinos na contramão, ameaçando outros motoristas, ameaçando o pedestre, tudo que tinha pela frente. E aí a gente tem a fala da Polícia Rodoviária Federal, que fez essa perseguição e atendeu essa ocorrência e conseguiu prender eles depois. Mas tem mais detalhes que eu conto depois que a gente ouviu o inspetor Felipe Bart. Ele estava dirigindo de uma maneira bem perigosa, então os policiais se aproximaram, consultaram a placa e verificaram que tinha uma restrição de apropriação indébita. Isso é, o veículo havia sido locado e não devolvido. É uma prática muito comum ultimamente, tá? Criminosos locarem veículos, muitas vezes com documento falso ou em nome de laranja, não devolverem esses veículos e utilizarem eles para praticar atividades criminosas e muitas vezes para clonar e revender. Não, incrível. A gente acompanha e perceba a habilidade que tem que ter, né, a polícia, porque a polícia vai numa perseguição desenfreada e o susto do motorista que está numa rodovia de alta velocidade, mesmo ali a subida para Unicinos, e aí primeiro vem um carro na contramão, e se não bastasse um segundo, que aí é a viatura da Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, a destreza que se precisa ter nesse momento. Deixa eu só seguir um pouquinho antes, Guilherme. Eles entram ali à direita, aí segue a perseguição, porque eles vão em direção, esses que estão aí no carro prata, eles vão em direção até a Avenida Unicinos. E aí ali a gente vai parar a imagem, ó. Para aí. Não. Mais adiante. Pode seguir. Segue até o momento que eles chegam na Avenida Unicinos. E aí a gente para um pouquinho a imagem. Para aí. Pode parar aí. Aqui, ó, eles deveriam ter pego a direita, né? Porque aí a direita é para quem vem da BR-116 para acessar a Avenida Unicinos. Ou então, eles começam a fazer esse trajeto na contramão e ainda eles passam pela ponte estaiada. Isso eu estou falando dos criminosos. Eles vêm pela contramão, vão pela ponte estaiada para passar para o outro lado da estrada, que é a Vicentina, que é o que eles vão dizer daqui a pouco na gravação. Então eles andaram por um trecho muito longo na contramão. Eu imagino o susto para os motoristas. Põe na sequência aí, ó.
Tanto é que a gente vê pelas pinturas no chão, ó, as setas todas em posição contrária. Então, esse trecho foi todo aqui na contramão, todo na contramão. Agora, ele passa aqui, ó, a ponte estaiada, tá aqui, isso tudo na contramão ainda, tudo na contramão. E aí, então, depois, quando desce, tá? Vocês viram até uma carroça aqui do lado? Quase que batem numa carroça. E aí, agora, a polícia pega a esquerda, porque essa é a Vicentina. Acho que aqui pertinho já é o prédio do Senai. E aqui, sim, para dentro é a Vila Vicentina, para onde aconteceu, para onde seguiu a perseguição. E qual foi o resultado, hein, Guilherme? Um desses cidadãos aí, André, foi preso no Matagal, foi levado lá para a Polícia Civil e o outro foi abordado aqui em Porto Alegre. Sabe com quem ele estava quando ele foi abordado aqui em Porto Alegre, André? Eu vou até me escorar aqui, tá? E vou me sentar aqui no parapeito da polícia para te contar para que né? Mas fica sentado aí, se tu te escora para ver o que eu vou te dizer agora. Sabe com quem que ele estava quando o segundo foi preso aqui em Porto Alegre? Conta logo! Estava com o comparsa que já havia pago fiança e já estava liberado, André. Olha, aí só sentado mesmo para dar essa informação, porque não tem condição. O cara foi preso, fez essa arruaça toda, foi lá, pagou fiança. Olha o pisca ligado aí, Glauco. Foi liberado. Eu vou até cruzar a perna, tá? Vou até cruzar a perna aqui. Chega por isso. Não. Perceba. Agora tem mais informação aí, André. Pelo menos ele ligou o pisca ali. Ligou o pisca. Ele ligou o pisca, mas depois, olha, podia ter acontecido tanto acidente aí. Só repete pra gente, pra entender bem, quem não entendeu esse detalhe aí. O que aconteceu? Repete pra gente entender direitinho isso, tá, ô Guilherme? Vou repetir, continuo sentado aqui, tá? O primeiro foi preso lá em São Leopoldo, depois de fugir para esse matagal. Foi levado pela Polícia Rodoviária para a delegacia da Polícia Civil. Os policiais foram embora de lá da polícia. Vieram para cá, para Porto Alegre, e encontraram o segundo comparsa que estava dentro desse carro. Dentro do carro tinha mais 20 mil dólares, tinha uma quantia em dinheiro. E sabe com quem que o segundo estava? Num outro carro? O primeiro, que já tinha sido solto, porque ele já tinha pagado a fiança na polícia. Agora, o inspetor Felipe Bart também, agora eu vou falar de pé, porque para falar do inspetor Felipe Bart eu tenho muito respeito por ele, vou ficar de pé. O inspetor Felipe Bart, ele também nos explica toda a destreza da Polícia Rodoviária, porque é preciso que os policiais tenham muita atenção nesse tipo de situação para que não haja um acidente mais grave. André, vamos ouvir o que ele nos disse. Fugindo na contramão é um risco enorme e então o policial segue atrás, segue em perseguição, tanto para fazer a prisão, quanto para reduzir o risco das pessoas, pois é muito mais perigoso o criminoso seguir em fuga sozinho do que com a viatura atrás, muito bem sinalizada e com sirene ligada que vai alertando as pessoas do risco. Agora, eu não sei se ele entrou na contramão porque ele conhecia bem, né, o motorista desse carro prata, ou porque ele se perdeu, não sei, a gente não sabe. Agora, eu não sei se vocês já viveram essa experiência de se depararem numa rodovia com um carro na contramão. Todo mundo já deve ter andado com aquele carro-choque, né? É mais ou menos isso. Tu não sabe para que lado tu vai. Eu enfrentei na BR-116 de madrugada vindo trabalhar um carro e aí tu não sabe se tu vai para o canto, se tu vai tentando desviar, para que lado que tu vai. Quer dizer, é um risco extremamente grande. E que bom que nada de grave aconteceu. Imagina agora. Em alta velocidade. Imagina em alta velocidade uma fuga, né? Uma destreza da própria polícia em conseguir, porque sabe-se lá para onde que ele ia. Imagina se ele pega a BR-116 e ele poderia nessa... Se ele tivesse pego aqui a pista da direita, por exemplo, os criminosos, aí eles iam em direção a Novo Hamburgo, mas ali se pegassem na contramão iam voltar daquele local onde ele passa por cima do canteiro. Então, imagina o trecho que iria na contramão. Quer dizer, um perigo muito grande, né? Mas que, olha, foi uma... O pessoal andando, pelo menos todo mundo. Mas eles... mais pelo meio ali, olha, até caminhão, gente. Eles têm até sorte, caminhão. Viu, André? Eles têm sorte, sabe por quê? Se é o Glauco ou o André que tenta sair da pista ali, passar por aquela grama, aquele gramado ali que tá alto... Já quebra a roda. Já fica com a suspensão por ali. Já quebra a roda. Depois, aí, ó. Na aí, contramão ia fazer porcaria também. Aí, ó. Mas ele tu vê? E sabe que eu vou te dizer uma coisa. Aqui, eu acho que ele não conhecia, viu, a região. Eu acho que não conhecia, porque logo aqui adiante,
ou ele conhecia e tentou justamente improvisar para poder fazer o retorno e ir para Vicentina, que é onde ele queria, né? Porque logo adiante vai ter um acesso para troca de pista, né? Logo adiante vai ter. Mas eles também sabiam que horas foi isso? A gente tem horário? A gente tem o horário? O horário que foi isso? Já te digo, vou ver se eu tenho aqui. Porque dependendo do horário, eles André. também sabiam que se continuasse na pista principal, iam pegar o congestionamento. A tranqueira, né? Logo ali no tarde viaduto. de ontem. Ia pegar ali por Tarde cima. de ontem. Foi à tarde, A partir das 4 da tarde já começa a parar em São Leopoldo. Então já sabiam que ia dar problema ali, porque o trânsito ia parar. E começa a parar e para, ali em São Leopoldo para. No centro da cidade já para, ou às vezes até no viaduto sobre a Avenida João Corrêa. Então, talvez, sabendo disso, olha, a chance é agora e se mandaram. Ô André, mas será que eles pensavam que eles iam conseguir fugir? Olha aqui, ó. Não tem como, rapaz. Isso aí é um baita de um exemplo. Não tem como. Não vai fugir, não tem jeito. Olha, o que passa na cabeça realmente é difícil. Eu só fico imaginando o que passou na cabeça de quem estava. Vocês viram ali a carroça? Tinha um carroceiro que estava no acostamento. Antes apareceu também um motociclista, né? Que o carro da viatura passa por perto. Ó, e o início? Para quem está chegando agora, meio-dia 29. Esse carro em fuga. Olha aí, coloca o áudio. Vamos pegar carona aí com a polícia. Aí, ó. Deixa o áudio. Ontem à tarde na BR-116 em São Leopoldo. Diz aí que tá fugindo. Cara, escuta F2, tem um veículo fugindo aqui. Um Cronos Prata, pra dentro de São Leopoldo. Próximo ao batalhão do exército. Ah, ele conhecia sim. Conhecia sim. Olha, ali ó. Ali tinha uma bicicleta, aí segue a perseguição na contramão. E olha só, a polícia veio bem pra esquerda. Fechou aí nessa curva. Olha ali. Não, mas ali a polícia foi pra esquerda, que acho que era menos risco, né? Aí passa pelo meio a viatura, gente. Passa pelo meio. Olha ali a carroça na esquerda. E agora então a polícia consegue voltar a sair da pista principal. Mas olha, chega a dar um... chega a dar um frio na barriga. Atrás do Senai aqui. E ele conhecia bem. Ele conhecia, sabe por quê? Porque eu conheço e eu me perco sempre. Quando tem congestionamento para entrar ali é uma maneira de desviar. E isso que eu conheço. E ele foi direitinho, até voltar para a pista principal. Aí, matão a charada. Ele conhecia muito bem ou era muito sortudo, porque ali tu te perde de uma maneira que tu não consegue sair. Diz aí que tá fugindo. Esse cidadão aí, ele era natural de Passo Fundo. O comparsa a gente não tem informação, mas o cidadão era de Passo Fundo. E para fechar aí, André, tem mais uma informação. Esse carro ele foi recolhido, é um Cronos Prata, foi devolvido para a locadora, só que já foi devolvido com uma avaria, né? Porque lá no final da ocorrência, a gente vai ver que o espelho já estava todo quebrado. Com certeza ele deve ter batido ou dado um encostão em alguém. E se o espelho estava quebrado, não foi só o dele, né? Deve ter sido de outro motorista em que ele raspou. E aí anotou a placa e ainda vai aparecer a conta. Mais aquela troca de pista ali, que ele passou por cima do canteiro, fora as acelerações e tudo mais, tá aí. E o prejuízo de não terem pago, porque ele ficou quanto tempo sem ser devolvido para a locadora, né? Ele ficou um bom tempo sem ser devolvido. Mais de mês. Mas olha aí, mais de mês. Mais de mês. Muito bem, meio-dia, gente, que tensão, hein? Que tensão, meio-dia e 31 minutos agora. Um homem é procurado depois de fugir da polícia, isso lá em Cruz Alta. Uma dupla de criminosos atirou numa pessoa, foi perseguida e capturada. É mais um giro de notícias aqui no SBT Rio Grande. 2 homens foram presos após perseguição policial na madrugada passada em Canoas, na região metropolitana. De acordo com a ocorrência, eles estavam em uma motocicleta, efetuando disparos no bairro Guajuviras, em uma área de tráfico, atingindo um usuário que estava no local. A Brigada Militar iniciou uma perseguição e prendeu a dupla após eles perderem o controle da motocicleta. A Corsan terminou o conserto emergencial de uma adutora que rompeu ontem na Vila Elza, em Alvorada.
No final da manhã desta quarta, motoristas foram surpreendidos por uma coluna d'água na Estrada da Alvorada. As causas do rompimento da adutora, que fica submersa na água, ainda não foram esclarecidas. O abastecimento está normalizado na região. Um homem está sendo procurado depois de fugir da polícia em Cruz Alta, no noroeste do estado. Conforme a PRF, o condutor não parou quando foi abordado e passou a ser perseguido pelos policiais. Ele acabou capotando o carro, mas fugiu para uma região de mata. No veículo, foi encontrada uma carga de cigarros sem origem comprovada. O carro havia sido locado e nunca mais devolvido. Era um carro carregando cigarro ou cigarros carregando um carro, hein, ô Glauco? Hein? Prestou atenção que foi outro carro locado que não foi devolvido? Pois é, outra história que se repete. Agora eu vou ficar com medo, como se alugar carro assim, ó, seguinte, ó, eu vou devolver na data, tá? Hein? Olha a quantidade aí, meu amigo. Mas olha, cigarro, né? Cigarro contrabandeado, é isso? Cigarro. Eu acho que não tinha nem lugar para o motorista. É cigarro contrabandeado, cigarro contrabandeado. Agora, eu não sei se é o carro levando cigarro ou o contrário. Os cigarros levando um carro e a quantidade é impressionante. E capotou e ainda conseguiu fugir, né? Não, eles fazem tudo, né? Hein? Eles fazem de tudo. Não, incrível. E capotou o carro, ele desceu e, de boa, pelo visto, e saiu correndo. Tá? Como tu disse, é a gente já, já nem levanta. Esquece. Não, mas olha... Já dá aquela tremedeira, né? Vou dizer, tem um vigor que é uma coisa impressionante. Bom, a gente volta a falar sobre os acidentes de trânsito aqui em Porto Alegre. Atenção para os flagrantes. Esses flagrantes foram cedidos pela EPTC, nenhum caso de morte, tá? Isso é só para a gente chamar atenção para isso. Mas o número de acidentes e de vítimas fatais em Porto Alegre, principalmente motociclistas, está preocupando muito a todos nós, não só as autoridades, mas a todos nós. Voltamos para as ruas de Porto Alegre. Ao vivo, Guilherme Roquette está num dos cruzamentos mais perigosos, principalmente nesse horário também, apesar que muitos dos acidentes são à noite, mas a gente percebe aí muitas irregularidades quando a gente conversa, né, com o Guilherme Roquette. É só olhar para o Guilherme, daqui a pouco já vê que tem carro cometendo alguma irregularidade. Né, Guilherme? É verdade, André. E o que acontece por aqui? Esse cruzamento aqui da Érico Veríssimo com a Ipiranga é um dos que mais acontecem em acidentes. Mas tem um fenômeno que o Glauco já tinha levantado na nossa entrada passada, quando a gente falou sobre esse assunto aqui no SBT Rio Grande, que é justamente o aumento da demanda por delivery e que está incentivando o fato de que mais motociclistas vão para a rua com menos preparo. E são justamente eles os que mais sofrem com os acidentes, porque a mortalidade, os casos de vítimas em acidentes aqui em Porto Alegre, motoqueiros ou ocupantes de moto somam 52%. E um dos fatores a gente vai ver agora na segunda fala, então, do diretor-presidente da EPTC. Vamos ouvi-lo. Sempre há uma ação humana ou uma imperícia que ajuda a causar esse acidente de trânsito. Então, se você tem um aumento de motociclistas circulando na cidade, fazendo serviço de teleentrega, muitos desses motociclistas não são profissionais, não foram treinados para esse tipo de serviço, evidentemente nós vamos ter uma parte da população mais exposta. Deixa eu chamar atenção para uma imagem. Coloca aquela imagem que eu acho que é no cruzamento onde teve aquele vazamento de água ontem. Tá? Não é esse ainda, vai aparecer em seguida. Eu quero só chamar atenção para um caso específico. Esse é na estação rodoviária, no X da rodoviária. O rapaz pegou a direita aqui onde não podia, né? E o outro descendo, né? Foi direto, bateu nele. Tá? Às vezes são pequenas desatenções que acontecem e provocam esses acidentes. Olha só nesse cruzamento, as motos, a gente sempre fala isso, é um perigo muito grande, porque a moto não tem praticamente proteção nenhuma, porque muitos só colocam o capacete e mais nada, né? Tem uns ainda que tem, né, um calçado específico, uma roupa específica, mas muitas vezes é só o capacete. Tem uma outra imagem que vai aparecer aí também, um cruzamento foi direto. Eu não sei para quem é que deveria ter parado aqui, mas eu acho que o de vermelho esse aí que passou. Mas depois logo tem uma imagem que é naquele cruzamento, onde ontem nós mostramos um vazamento de água. Aí, ó. Olha só, volta aí um pouquinho, Richard, a imagem. Vejam só como é importante quando a gente fala em manter a distância, tá? Olha esse carro aí, ó, esse carro preto. Ele vai ter que frear porque os da frente diminuíram a velocidade. E aí a moto atrás, o que acontece? A moto vem, depois a gente vai botar a imagem normal. O preto aqui, o Fiat,
ele para, diminui a velocidade e aí o motociclista vai direto. Quer dizer, quando a gente fala em distanciamento, como que é importante, que é para dar tempo, né, para o motorista de trás tomar alguma atitude. Moto, André, se botar a mão no freio muito forte, acontece o que pé, aconteceu né, que ali, são os dois freios, não segura. Ele escorrega e estava molhada a pista, né? Então são coisas assim. São nos detalhes, das pequenas coisas que os acidentes vêm acontecendo e por isso Porto Alegre com um grande número de motociclistas feridos. E eu vou te contar mais, Glauco, Porto Alegre, porque a gente tem esse levantamento que foi feito pela EPTC, o próprio Detran tem feito levantamentos, porque nós estamos numa semana, né, de combate a acidentes de trânsito, mas a gente sai por aí, pega a rodovia, em todas as cidades tem acidentes envolvendo motociclistas, né, Guilherme? Exatamente, André. Mas aqui em Porto Alegre o fenômeno é o seguinte, é que 52% das vítimas fatais nos acidentes de trânsito são ocupantes de motociclistas, de motos, perdão, seja piloto ou seja o caroneiro. Quando eu tive moto por 2 anos, eu nunca dei uma carona, porque nunca me senti capaz de conduzir uma moto para dar uma carona para alguém. Deixa eu ver se tem alguma moto parada em algum outro ponto do cruzamento aqui. Não, por enquanto não tem nenhuma moto aqui. Lá vai uma lá na frente, ó, André. Então, aquele lá, por exemplo, a gente percebe que é uma moto de entregas e esse é um dos fenômenos que está acontecendo aqui na capital. Muita gente acabou, então, usando... Você foi correndo para entrega. Tava lá do outro lado. Exatamente. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Tem mais carro no trânsito aí? Como é que tá a situação toda aí? Tá meio devagar hoje, mano. Hoje está devagar, mas tem mais movimento nessas últimas semanas depois da pandemia, hein? Eu vou te falar que não, até por causa do feriado, né? Por causa do feriado deu uma parada, agora é que tá voltando o movimento de novo, né? Mas por causa da pandemia, mano, eu não vi muita mudança assim. Então... Perfeito, então. Tá aqui o motociclista que chamou de entrega. Mentiroso, é isso? Ele disse que não percebeu, mas... Ele faz entrega, mas eu vou te dizer o seguinte. Mas, André, assim, o fato é que a estatística da EPTC, ela mostra... Eu tô só arrumando o cabo do microfone que ia passar ciclista aqui do lado. O fato é o seguinte, ó. A estatística da EPTC, ela aponta justamente o aumento na quantidade, né, de circulação e também na questão da acidentabilidade, porque no ano passado, entre janeiro e agosto, foram 5.700 mortos no trânsito aqui, aliás, foram 5.700 acidentes no trânsito aqui em Porto Alegre. Certo. Agora esse número já aumentou para 7.300 e já são, então, mais de 40 óbitos e 52% deles são justamente os motoqueiros, porque eles ficam mais expostos no trânsito. O André, tem a questão da percepção aí, a percepção dele que talvez não tenha aumentado, mas enfim, contra números é difícil a gente questionar, né? Não, ainda e só mais Só para terminar, a questão da recuperação de quem se acidenta de moto, a gente sabe que é muito difícil, é muito custoso, o sistema público de saúde tem que arcar na maioria das vezes, e essas pessoas acabam ficando sem trabalhar, porque elas ganham de acordo com o que trabalham. Bom, e só para resumir, a gente falou em muitos números aí, mas o que disse o Guilherme, que pegar o número de mortos em acidentes em Porto Alegre, tá? Só pegar o número de pessoas que morreram, mais da metade são pessoas que estavam em cima de motos. Então vejam só como o número é preocupante. Obrigado, Guilherme Roquete, pelas informações ao vivo pelas ruas aqui de Porto Alegre. Agora, 12h41. Em seguida, nós vamos falar sobre a previsão do tempo. A Estael Cias já está aqui no estúdio. Tem uma manchete, Estael? Qual é a manchete do tempo? Qual é? A primavera, o que podemos esperar da primavera que chegou ontem, né? 16 e pouquinho. Muito bem, daqui a pouco então a gente vai saber como é que vai ficar hoje. Eu já percebi muito vento, ontem também muito vento, bem característico de primavera, mas em seguida vamos saber se vem mais chuva, se vem mais frio, se vem calor, o que vem por aí daqui a pouco com a Estael Cias, a nossa meteorologista. Muito bem, hoje o Fala Comunidade vai para o segundo episódio da série Empreendedores. E hoje nós vamos lá para São Leopoldo, no Vale dos Sinos, mostrar a história do MC Alex, que chegou, né? Ele juntou dinheiro debaixo do colchão para realizar o sonho da vida dele, ter um mini mercado. Olha aí. Beleza, pessoal? O Fala Comunidade de hoje, Empreendedores, está em São Leopoldo, aqui na ocupação Stay Gleder. E em tempos de pandemia, nós vamos conhecer um jovem, o Alex Ferreira, que juntou centavo por centavo e hoje inaugura o seu mini mercado. Desde
Desde criança, Alex Ferreira, conhecido como MC Alex, sonhava em ser dono do seu próprio negócio. Tudo começou com a música. Fazendo o meu corre pra adiantar a nossa caminhada. Vê se não fica brabo, eu sou o espelho da molecada. Trabalhava de carretinha, juntava papelão, latinha, daí fazia uma grana, escondia um pouco no colchão, eu escondia lá num quarto, num poste lá que a minha mãe deixava eu guardar a grana. E daí fui comprando material, fui construindo eu mesmo com as minhas próprias mãos. MC Alex, que é um grande incentivador da cultura aqui da cidade, um cara que está ajudando todo mundo a realizar seu sonho de gravar sua música. Mas o sonho ainda não estava completo. Foi aí que surgiu a ideia de montar um mini mercado dentro da própria comunidade. Ia de bicicletinha lá, guardava lá num quarto, lá num poste, ela deixava eu guardar, né? E daí, depois eu comecei a guardar lá onde é que fica a caixa d'água. Começava a trocar de lugar para ninguém descobrir, né? Ficava dinheiro embaixo do colchão? Embaixo do colchão e dentro de um pote lá de... dentro de um litro lá, né? E tinha as inventações dele, né? E daí ele guardava, até que teve que serrar lá para poder tirar as moedas lá, o dinheiro, né? Com a palavra, a orientadora financeira Dina Prates. Às vezes a gente acha que precisa guardar um montante muito grande, mas o mais importante é ir guardando aos pouquinhos, começar a criar o hábito de poupar, guardar 5, 10 e assim consecutivamente. E hoje a gente não precisa mais deixar o dinheiro guardado embaixo do colchão. A gente pode utilizar contas digitais gratuitas que eu posso usar com o meu celular e ao mesmo tempo ir potencializando os meus recursos ao longo do tempo. Hoje foi o grande dia da inauguração. É um sentimento de felicidade, né, cara? Então, tudo que a gente puder, tiver ao nosso alcance, a gente faz para ajudar a comunidade, né? Pequeno agora. E é assim que muitas grandes empresas começaram pequenas. Olha, parabéns para ele, Mini Mercado Ferreira. E certamente vai crescer e vai poder ajudar muita gente. Mais um exemplo, né, que a gente vem mostrando aí, né, de dedicação, de vontade. Um abraço aí para o Rafa Cavalheiro, que nos mostra aí essa história. Que legal. Muito bem. Olha só, agora a gente vai ver também dicas de treinamento e capacitação qualificada para quem trabalha ou quer investir no campo. A Alessandra Bergman vai contar para a gente, né, Alessandra? Trabalhar no meio rural não é mais para amadores. Até porque são essas as pessoas que colocam o alimento na nossa mesa. E o produtor rural ou quem quer entrar nessa atividade precisa sempre estar muito atualizado, muito qualificado. E contar com bons profissionais para isso é muito importante. O Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, conta com uma equipe de instrutores e técnicos capacitados para auxiliar os produtores rurais em cursos. E desde o ano passado, oferece assistência técnica e gerencial gratuita no Rio Grande do Sul inteiro. Se chama Programa ATEG. O programa consiste em oferecer ao produtor rural uma assistência técnica por até 2 anos. Os técnicos do Senar ajudam a fazer um diagnóstico da propriedade, montam um planejamento estratégico, fazem uma adequação tecnológica e ainda sugerem cursos de formação complementar. É muito top. Para quem quiser participar deste programa, basta entrar no site do Senar, www.senar-rs.com.br/ATEG. Lá tem um pré-cadastro, você se inscreve e um técnico entra em contato com você para te inscrever no programa. E o que a gente ganha com o produtor fazendo um programa como esse? Alimento de qualidade na mesa, o meio ambiente ganha mais com sustentabilidade, o produtor rural ganha em qualidade de vida e aumento de renda, Chemali. É com você! Beijo para Alessandra Bergman. Olha só, gente, meio-dia 46 minutos. Em seguida vamos falar sobre a previsão do tempo. Tem imagem ao vivo de Gramado, Avenida Borges de Medeiros, 18 graus a temperatura em Gramado. Primavera chegou e agora? Como que fica daqui para frente? Tem frio, tem calor, tem vento, tem estiagem? Em seguida, a Estaelcias explica. E ainda falaremos sobre futebol. O Jeremias Werneck e o Glauco Paza trazendo todas as informações aí pra gente. O intervalo é rápido e a gente já volta.
vamos falar agora da primavera. Entra, Estael Cias, entra em campo, Estael Cias. Eu tô rindo aqui porque eu pedi ajuda dos universitários com uma música de primavera. E aí as duas que me cantaram, além de eu não conhecer, eu não ia conseguir, eu acho que eu ia desafinar muito, né? Precisa te atualizar, né? Sim, toda a letra e tal, aí não vai dar certo. Mas se tu quiser começar cantando... Não, vamos na informação Vamos mesmo. falar da primavera, começou ontem, a gente já tem percebido. Temos imagens aí, Porto Alegre, agora um pouco mais fechado, antes tinha sol, né? E a gente percebia vento também, ontem tinha muito vento. Muito vento. E a primavera dando as caras. Tem a imagem de Gramado também nesse momento. Lá em Gramado, temperatura de 18 graus, lá tem mais vento na serra, Estael. Pois é, então a primavera começou ontem, a primavera é uma estação de transição. Muita gente fala, eu adoro a primavera, uma estação mais amena. Não é bem assim, não. É uma estação de contrastes, porque a primavera, o início dela, especialmente esse ano, ainda pode ter frio e depois termina com um ar mais quente. O interessante é que os dias vão ficando mais longos. Até eu olhei o momento de nascer e pôr do sol dos próximos dias, daqui um mês. Hoje vai anoitecer às 18h22, daqui um mês às 18h40 e daqui a 2 meses, lá já no início de dezembro, 7 horas vai ser o momento do anoitecer. Então os dias vão ficando mais longos, as noites chegam mais tarde, o amanhecer é mais cedo e até que chega o solstício de verão. Então esse começo de primavera, nós temos ainda dias e noites praticamente com a mesma duração, então tem ainda a influência das massas de ar polar, ainda tem um pouco de frio. Bom, a gente ainda com a primavera, que já é uma estação de mudanças, né, Estel, que a gente passa aí, vem se preparando para o período do verão. Temos a influência da laninha nesse período? Nesse ano teremos. O ano passado, só lembrando, a primavera já começou sob a influência do Oceano Pacífico mais frio. Neste 2021, isso vai acontecer ao longo da primavera, o que nos dá um indicativo que a influência pode ser um pouco menor. Mas o oceano já está frio, então neste começo de estação ainda teremos dias gelados, dias de frio e infelizmente a geada ainda é um risco. O agricultor está muito preocupado neste momento e já posso adiantar 2 momentos em que o frio pode acontecer. Dia 30 de setembro, na semana que vem, poderemos ter uma massa de ar polar com marcas aí abaixo de 5 graus e com um risco maior de geada na metade sul do estado. E depois, lá em outubro, por volta do dia 7 de outubro, outra massa de ar polar pode trazer frio e até mesmo o potencial de geada. Ano passado, a gente chegou a ter geada e frio até em novembro. Neste ano, acredito que a gente fica mais entre setembro e outubro mesmo. Mas essa influência, rapidamente, do que é o Laninha e qual é a influência para a gente daqui para frente desse fenômeno aí? É um fenômeno que começa com o Oceano Pacífico Equatorial, aquela parte mais central do Pacífico, resfriando. Esse resfriamento, depois de 2 meses, começa a ter impacto na atmosfera. E aqui no Rio Grande do Sul, os efeitos na primavera é retardar aí as ondas de frio, ou seja, ainda faz frio um pouco mais tarde, tem geada tardia e redução da chuva que já começa na primavera e se agrava nos meses de verão. Então a gente vai ter a redução, mas já é um problema a falta de água aqui no estado, Estão? Já é um problema. O interessante é destacar que apesar deste cenário de chuva abaixo da média, aqui é um mapa da previsão de chuva abaixo da média, aqui nessas áreas em laranja e vermelho, um percentual grande de chuva abaixo da média, somando outubro, novembro e dezembro. Nesses 3 meses, deveria chover algo em torno de 450 milímetros. A expectativa é que a gente tenha uma redução em torno de 100 a 150 milímetros de uma forma geral no estado. Mesmo sob a influência do Laninha, é preciso destacar que eventos de chuva forte, até mesmo 2, 3 dias de muita chuva, isso pode acontecer. Mas, no geral da estação, a chuva vai ficar abaixo da média. E principalmente, André, a partir de novembro e dezembro, a gente vai perceber muitos dias de sol e aí começam as ondas de calor mais fortes. Eu fico preocupado porque a gente já vive uma crise hídrica no estado e, no consequentemente, Brasil, né? A crise energética, né? Exatamente. A crise energética aí que a gente pode ter mais para o verão alguns problemas de fornecimento de energia elétrica. Exatamente. A chuva lá começa a voltar naquelas áreas lá do centro do país a partir de outubro e aí começa a diminuir aqui no Rio Grande do Sul. Isso preocupa o setor agrícola, preocupa a questão de abastecimento de água. Alguns rios aqui do sul do estado já se recuperaram com a chuva do inverno, mas na metade norte, coisa que tu sempre fala bastante também, né, André? Na metade norte ainda não teve essa recuperação do nível dos rios, então isso pode representar algum risco aí para o setor agrícola e também na cidade, na questão de abastecimento de água. E junto com isso, com esses problemas, as ondas de calor que a gente deve ter também daqui Exatamente, pra frente. que aumenta o consumo também. A partir de novembro, nós poderemos ter aí ondas de calor com marcas
temperaturas perto de 40 graus no Rio Grande do Sul. E quando a gente fala em ondas de calor, são vários dias seguidos com temperatura acima de 34, 35 graus. Não é um dia ou outro, são vários dias seguidos. Então isso realmente aumenta muito o consumo aí de água e o consumo de energia também. Agora, encaminhando, a gente ainda vai falar de hoje, como é que vai ficar hoje e amanhã, mas a gente tem ouvido falar muito da camada de ozônio. Exatamente. E o que isso significa, hein? Os dados desse ano indicam que o buraco da camada de ozônio ele está um pouco maior do que o normal. E isso, para nós, o ozônio, a camada de ozônio é uma proteção dos raios ultravioletas. Então, se essa proteção não está ativa, significa que a gente tem que ter um cuidado maior nessa primavera, porque a gente pensa, as pessoas pensam muito que a radiação ultravioleta é mais preocupante no verão. Não, é na primavera, justamente porque a gente não tem essa proteção da camada de ozônio, que é um processo que acontece justamente nos meses de primavera. Então, significa que o risco de exposição à radiação ultravioleta é maior nos próximos meses. Tem que se proteger com filtro solar. Só lembrando, André, o efeito da radiação ultravioleta, ele não é instantâneo na pele, ele é cumulativo. Então, anos e anos de exposição acabam tendo um efeito. O André. É verdade, tem que procure o seu dermatologista. Exatamente. Também uma orientação é importante nessa hora, né? Temos uma sonora aí de algumas dicas importantes, dicas, não para o ano inteiro, mas especialmente agora nesses próximos meses de maior risco. O risco aumentado de câncer de pele, principalmente o câncer de pele não melanoma. Quais são, né? O carcinoma basocelular e o epidermoide. Esses estão diretamente relacionados com a exposição solar. Fora câncer de pele, o que preocupa também, que incomoda, né? A questão do envelhecimento. Então, é acelerar um processo de envelhecimento. Uma pele mais manchada, uma pele mais fina, rugas. Tudo isso está relacionado com uma exposição solar mais importante. Aí, importante ficar muito atento, então. Muito atento. Saúde, beleza, tudo aí está envolvido com o sol. O que vem agora, Glauco? Não, é que primavera é a estação das... Né? Olha que coisa linda, né? E isso é um presente para você, sabe que eu considero muito a sua pessoa, né? Chegou aqui na redação, é claro que eu tirei o cartão e vou botar um outro no seu nome. Olha a cara do Jeremias. Fecha a boca, Jeremias. Tá muito bem, muito espirituoso. Tá combinado, muito espirituoso. Muito o André espirituoso. Ficou até vermelho. Eu fiquei roxo, eu fiquei com todas as cores do buquê. Olha lá. Vamos voltar à informação, então. Vamos nos concentrar aqui. Então vamos lá o mapa, vamos falar como é que vai ficar o tempo hoje à tarde. Essa primeira tarde realmente de primavera, que começou ontem às 16 horas e 21 minutos. O tempo é instável, a gente viu já nas imagens aqui da Grande Porto Alegre, da Serra, que tem muitas nuvens. Essas nuvens cobrem todo o Rio Grande do Sul. Tem chuva aqui, porque aquele dilema sempre, o ícone de chuva tem que ser um ícone para o dia todo. Indicando que tem chuva, mas é chuva fraca, em geral não há previsão hoje, não há risco de tempestades, especialmente na metade sul. No norte pode ter algum episódio ou outro mais forte, mas nada significativo. 21 graus em Uruguaiana, 25 em Santa Rosa, 18 em Santa Maria, 19 em Caxias do Sul, 20 graus em Novo Hamburgo e 18 em Pelotas. Quando a gente vai ver os próximos dias no gráfico de Porto Alegre, a gente vê que o primeiro fim de semana de primavera será de sol. E vejam a amplitude térmica, a temperatura já variando bastante aqui na região metropolitana e no interior mais. Por exemplo, fronteira oeste com 12 graus pela manhã e 28 graus à tarde, na tarde de domingo. Hoje, amanhã, a gente fica com essas nuvens que nos dão até mais uma cara de outono do que propriamente primavera aí nessas primeiras 48 horas da nova estação. Então, ficam as nuvens, a temperatura é amena, é agradável e no final de semana o tempo volta a abrir. Lembrando que essa chuva aí são em todo o estado, mas muito localizado. Muito localizada, não é tempo chuvoso não. São pancadas, como aquela chuva que vai e vem de fraca intensidade, em geral é mais nebulosidade. Nem sei se vale a pena carregar guarda-chuva hoje, porque e realmente é pouca chuva. Na segunda-feira aí... Sol, calor. Segunda-feira tem calor. Calor? Muito bem. Nos vemos quando? Segunda-feira, na segunda-feira. Na segunda-feira, então, com esse calor na segunda. Na segunda-feira. Domingo vai a 25, então na segunda-feira... a gente vai uns 28 aqui, no interior uns 33, 34. Olha aí. Isso é a primavera, essa gangorra, esse vai e vem da temperatura, pelo menos essas primeiras semanas. Primavera é isso e flores. Cadê as flores, Lau? Hein? Ó, as flores. Olha que coisa bonitas linda, flores. Né? Tem uma pessoa linda também. Não presta. Muito bem. Até segunda-feira, Até Estael. lá. Beijo grande, obrigado. Agora 1h01. Vamos falar de esporte?
E o Flamengo venceu o Barcelona do Equador e está perto de chegar a mais uma final da Libertadores. Podemos dizer que o Flamengo já está na decisão? Entra em campo Jeremias Werneck e Glauco Pazza. Ô, Glauco, deixa eu tirar o óculos aqui para falar bem sério contigo. O Flamengo ganhou, Glauco. Tá, e daí? Mas eu tava lendo umas críticas ao Flamengo. Muitas críticas. Não são algumas, são muitas críticas. Por isso que eu não concordo. Eu não acho que o Flamengo já tá garantidaço. Você concorda, né? E o bacana é o seguinte, os 2 gols foram do Bruno Henrique, os 2 gols na individualidade, né? E o Barcelona de Guayaquil, Glauco Paz. Tudo aquilo que a gente esperava terça-feira em Palmeiras e Galo, a gente viu ontem. O Barcelona foi pra dentro do Flamengo. Por isso que eu acho que lá pode ser outra criança. Claro que eu torço pro Flamengo, mais um brasileiro na Libertadores, né? Mas tem que abrir o olho. Renatão, tá criticado, meu amigo. Não, e vamos puxar a brasa pro nosso assado. É melhor que a final seja brasileira de olho no Campeonato Brasileiro. Pra Grêmio e pra Internacional. Abre uma vaga, né? Claro, o Grêmio tá na zona do rebaixamento ainda, nós não estamos loucos aqui, gente. Mas se o Grêmio engatar uma sequência, pode beliscar alguma coisa lá pra cima, né? Vamos pensar positivo. Por quê? Por que nós estamos falando isso? Porque quem for campeão da Libertadores, se estiver no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, vai abrir mais uma vaga para a Libertadores. Então a zona de classificação para a Libertadores 2022 fica maior, né? Fica maior. Agora, só para finalizar sobre o Flamengo aí. Se o Galo foi criticado, se o Palmeiras foi criticado, o Flamengo tem que ser criticado. Venceu 2-0, mas poderia apresentar um pouquinho mais, né? Pelo que tem na bagagem, meu amigo, tem que fazer muito mais. Bom, mas tá com um pezinho na final o Flamengo, né? Bom, vamos falar aqui então da aldeia de Grêmio e Internacional. Final de semana de rodada do Campeonato Brasileiro. E eles sempre tem alguma coisinha que é igual nos dois, né, Glauco? Esse final de semana, os dois principais jogadores, pelo menos no nome, eles estão de volta. Olha aí. Esses camisas 10 já foram muito festejados nos retornos às antigas casas. Tanto o Taison quanto o Douglas Costa são os reforços mais importantes de Inter e Grêmio para 2021. Isso você já sabe. Mas, dos dois, só o Taison fez gol. Um só. Um golaço, é verdade, mas um só. Domingo, ele está de volta ao Inter após lesão muscular. É um jogador muito importante pra gente. Aí voltou muito bem, tá treinando muito bem. Perguntei pra ele como é que ele tava, ele falou que não tá sentindo nenhum desconforto, então tá muito preparado pro jogo de domingo e vai ser mais um reforço muito importante para nós. Até agora foram 17 jogos, 2 períodos de lesão em que ficou fora do time. E domingo, contra o Bahia, volta a equipe. Até agora a gente falou basicamente só do Taison, né? Acontece que o Douglas Costa tem menos partidas e, por enquanto, não fez gols. Ele vem sofrendo bastante com as lesões musculares, que atrapalharam a vida dele na Europa. Mas eu te pergunto, será que no domingo a gente vai ver essa camisa 10 em campo contra o Atlético Paranaense? E o Douglas, mesmo não jogando 100% aquilo que nós queremos que ainda vá surgir para o Douglas demonstrou e armou algumas coisas que para nós foram interessantes. O Grêmio confia em Douglas Costa, assim como o Inter confia em Taison. Faltam menos de 3 meses para o fim da temporada. É hora de os 10 aparecerem. Qual que influencia mais? Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir a tua primeiro, Florista. Atualmente, Taison influencia mais. Douglas Costa, a gente não sabe o que esperar no Grêmio ainda. Essa é a realidade. Mas também não se sabe o que esperar do próprio Grêmio. Então, uma coisa leva a outra, né? Tô contigo. E sabe o que me chama mais atenção? O Taison ele é um pouco mais velho do que o Douglas, né? 3 anos, se eu não me engano. Não sei se completos, mas quase 3 anos. E me parece que o Taison conseguiu se adaptar melhor. Esse é o gol que ele fez contra o Flamengo no Maracanã, né? E o Inter tá mais ajeitadinho, né? Então o Taison também encaixa mais. Agora diga, André. Desculpa, só me intrometendo aqui. É o primeiro jogo depois da vitória do Inter sobre o Flamengo? Não. O Inter tá 7 jogos sem perder. Tá. Esse jogo com o Flamengo foi lá no início. Não, no caso do Grêmio. Do Grêmio vai ser o primeiro jogo depois. Sim, tá. Não, eu falo pela pressão, porque imagino porque é um jogo que vai estar todo mundo de olho no Grêmio querendo uma recuperação. Aí é que tá. Eu que não estava ligado. Não. O Grêmio venceu o Flamengo. Eu não expliquei direito.
E agora o Grêmio tem que embalar, né, Glauco? Não adianta. Na verdade, o que se tem de informação é que o Grêmio não estava muito na conta vencer o Flamengo, não. Veio como um baita de um presente aí, né? Entre aspas, o presente, porque o Grêmio fez por merecer. Mas o fato é que tem que vencer os adversários diretos e aqueles que estão mais embaixo da tabela também. Não adianta ganhar do Flamengo e perder depois pro cara que está lá embaixo, né? Rapidinho, vou passar aqui a informação que a gente já tinha antecipado no início do jornal. O Kahneman vai passar por uma cirurgia no quadril, tá? Ele foi a São Paulo, consultou um especialista e ele vai fazer esse procedimento, mas no final do ano. E aí, Glauco, a boa notícia é que é só no final do ano. A má notícia é que ele vai continuar com dor até dezembro. Manutenção. E isso ele vai ter que fazer. Agora, se ele vai aguentar, só o tempo, né, vai dizer. E para vocês se programarem aí, né? Final de semana de Inter e Bahia aqui no Beira-Rio. E o Atlético Paranaense recebe o Grêmio lá na Arena da Baixada. Os 2 jogos no domingo, tá? Dá pra voltar? Dá pra fazer 6 pontos, né? Dá sim. É barbada. Aqui, ó, já tô arrumando a flor, que a gente tá se despedindo. Se grudou nesse florzinha aí. Aqui. Não sei pra quem era, mas agora é do André. Agora é do André. Muito bem, gente, tá na hora de ir embora. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Hoje, 19h20, segunda edição, né? Obrigado pela audiência, pela companhia de todos. Tchau, Jeremias. Tchau, Glauco. Vai lá pegar essas coisas, vai dar pra ouvir depois.